Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Vamos nos acomodando aqui nos banquinhos da nossa sala. E neste momento vamos fazer alguns testes aqui de áudio e vídeo para verificar o som que eu estou tentando deixar para gente, né? E enquanto isso, vamos preparando o nosso campo mental para logo mais fazermos a prece, ok? Boa noite, Ana Maria. Fazendo um teste aqui da música, do áudio da música com a minha filha, tá? Minha assistente. Boa noite, Natália. Não? Bom, então eu vou colocar por aqui de novo, tá, Mi? Quero que você teste para mim. Boa noite, Lu. Boa noite, pessoal. Vamos esperar só mais um minutinho para o pessoal chegar. E aí nós já começamos as nossas reflexões de hoje. Tanta coisa que eu separei aqui que às vezes fico perdida no meio dos livros, né?
Agora vamos começar através da nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos, mentalizar que estamos em meio a uma natureza repleta de flores, sentindo a brisa suave, com a umidade do mar próximo de nós, neste ambiente de paz. Encontramos Jesus nos convidando, como nos convidou outrora, para suas palavras doces, para o seu acolhimento, para saciar a nossa fome e a nossa sede. Pedimos a Ti, querido Jesus, que esteja entre nós, que nos auxilie nas nossas reflexões de hoje, que embeba as nossas palavras na sabedoria das Tuas, e que possamos, querido Jesus, alcançar um pouco mais a profundidade da Tua mensagem. Pedimos a Ti, nosso Pai, também, que neste momento abençoe este nosso encontro para iniciarmos os trabalhos de hoje. Graças a Deus. Boa noite, pessoal. Boa noite. Aqui já estamos aqui com a Ana Maria, Natália, Lu, Paula. Bem-vindos, pessoal. Podem me mandar mensaginha. Eu falei isso na última live do Irmã Francisca, né? Do Cefif, também na página do também no Facebook, né? Que a gente ficou muito feliz de ver esses comentários, essas mensagens, porque a gente se sente próximo, se sente junto, né? Muito distante gravar uma live. A gente que experimenta estar em grupos grandes, em palestras, sentindo a vibração, sentindo os olhares, o carinho, né? É distante, parece ficar falando para uma câmera. Então, assim, receber um boa noite de vocês é uma grande alegria. Olha quem chegou, minha filha, Isabela. Bem-vinda, filha. Que bom que você está aqui. Muito bom. Bem-vindos todos. Hoje nós vamos tratar de um tema, gente, eu tenho o desejo, até conversei com a Uzi, né? Nós estamos aí observando como isso vai se desenvolver, né? Mas eu tenho um desejo de a gente estar sempre retomando Jesus, né? Inclusive em passagens que muitas vezes a gente passa por cima, tem um certo receio de mergulhar, de aprofundar, e uma delas é essa que nós vamos tratar hoje sobre a multiplicação dos pães e peixes, sobretudo porque a gente trata aqui de muitos aspectos, assim, por exemplo, será que multiplicou mesmo pães e peixes, né? Será que nós temos maturidade ou capacidade de, neste momento espiritual, afirmarmos alguma coisa a esse respeito, né? Então nós vamos tratar disso hoje, que são passagens que muitas vezes a gente volta a atenção para outras, que a gente também tem inúmeras, infinitas outras passagens de Jesus, que a gente também não conseguiu ainda elaborar, ou né, criar raízes na nossa intimidade, e aí a gente então deixa para lá essas outras que também podem trazer uma profundidade de reflexão muito grande, que é o que nós objetivamos hoje. Então, o que é a minha ideia? Minha ideia é nós começarmos a retomar essas passagens, né, do Evangelho de Jesus, e nessas passagens nós vamos trazendo elas hoje para uma reflexão à luz da doutrina espírita e à luz das nossas vivências atuais, né? Então, como essa passagem pode nos ajudar hoje? Gente, para falar sobre multiplicação de pães e peixes, primeiro eu quero apontar para vocês aí, destacar para vocês,
que essa passagem ela é descrita nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos falam sobre essa passagem. Eu vou passar agora para vocês aqui, para que vocês possam, a título de estudos depois, estarem buscando isso no Novo Testamento, tá? Nessas passagens, e estão se aprofundando ali nas leituras. Então, nós temos em Mateus primeiro, Mateus capítulo 14, versículos 13 a 21. Nós temos em Marcos capítulo 6, versículos 30 a 44. No Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 10 a 17. E no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 1 a 15, tá? Em todas elas, nós encontramos pontos de convergência. Em nenhuma delas eu encontrei divergência nenhuma, o que é natural, porque esses evangelhos decorrem da experimentação dessas pessoas que escreveram esses evangelhos no convívio com Jesus. 2 deles conviveram, né? Que é Mateus, né? Conhecido também como Levi, e João, né? Ambos foram apóstolos ali de Jesus. Então, eles conviveram de perto, né? Lucas e Marcos já relataram aquilo que ouviram, né? De Pedro, o apóstolo Pedro, e que ouviram de Paulo de Tarso, né? Então, assim, a gente tem uma riqueza, uma congruência muito grande, uma riqueza muito grande nessas palavras, né, nessas escritas dos evangelhos, para nos trazer um pouco daquilo que Jesus vivenciou conosco naquela época. E não há, lógico, óbvio, divergência, mas alguns evangelhos abrangem mais, são mais detalhados nessas passagens, e tanto em outras também, né, e outros são mais objetivos, tá? A gente pode escolher qualquer um desses evangelhos. Eu vou escolher, para a gente hoje tratar dessa passagem, eu vou escolher o evangelho de Mateus. O evangelho de João, só para a gente entender também, é o mais extenso, ele traz mais detalhes, né? Ele fala sobre atravessar para o outro lado do Tiberíades, no Mar da Galileia, né? Ele fala alguns detalhinhos a mais, é o mais extenso que tem, né? Mais descritivo, é o mais extenso. Fala alguns detalhinhos que no de Mateus não fala, tá? Alguns outros evangelhos também trazem outros detalhes, como por exemplo no Evangelho de Lucas, ele refere-se a Betsaida, a cidade de Betsaida, onde aconteceu essa passagem, que não vem descrito nos outros evangelhos. Mas Mateus ele é bem objetivo e ele traz uma síntese bem interessante dos pontos que nós vamos abordar hoje. Então eu vou ler Mateus para vocês, tá? Capítulo 14, versículos 13 a 21. Ouvindo isso, Jesus retirou-se dali num barco para um lugar ermo. Em particular, as turbas, ao ouvirem, o seguiram a pé a partir das cidades. Após sair, viu uma turba numerosa e, compadecendo-se deles, curou os enfermos. Chegado ao fim da tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é ermo e a hora já está adiantada. Despede as turbas para que voltem para suas aldeias e comprem alimentos para si mesmos. Jesus, porém, lhes disse: Não é necessário ir embora. Dai-lhes de comer vós mesmos. Então lhes dizem: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Ele disse: Trazei-os aqui. Após ordenar que as turbas se reclinassem sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu, abençoou os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos às turbas. Todos comeram e saciaram-se, e levaram o que sobrava dos pedaços 12 cestos de vime cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, fora mulheres e criancinhas. Né? Bom, essa passagem ela é estudada na doutrina espírita em um dos livros do Pentateuco kardeciano, né? Então, aqui nós estamos estudando essas passagens de Jesus à luz da doutrina espírita. Kardec, no capítulo 15 do livro A Gênese, ele trata exatamente sobre a multiplicação dos pães, gente. Um ponto que eu queria destacar para vocês é que, assim, e Kardec fala sobre isso, né? A gente pode estar tomando
essa passagem, interpretando essa passagem de Jesus, da multiplicação dos pães, tanto na esfera da alegoria quanto na esfera de um fato material. Ou seja, eu posso admitir que eu posso estudar essa passagem de Jesus na esfera da alegoria. Ou seja, daquilo, como se fosse uma parábola, né? Daquilo que o fundo moral que Jesus queria passar, comparando o alimento material com o alimento espiritual. Ou eu posso analisar essa passagem, à luz da doutrina espírita, como um fato material. Esse fato material a gente vai dividir em duas possibilidades. Uma que é abordada por Kardec, que é a respeito do magnetismo de Jesus, que pode ter produzido um efeito fisiológico aí natural nas pessoas. Então, como Kardec aborda essa parte? Ele nos traz a reflexão de que é possível que aquele magnetismo que Jesus possuía fez com que as turbas chegassem num determinado momento em que elas não sentissem fome, elas não sentissem necessidade de comer. É igual quando a gente está muito absorto, muito absorvido num determinado estudo, num determinado trabalho, que a gente nem sente fome. Quando vai olhar, as horas passaram e a gente nem se deu conta de que não comeu, né? Considerando a força do magnetismo de Jesus, isso era plenamente possível, materialmente plenamente possível, né? Inclusive, Kardec, completa assim, né? Esta explicação, aliás, encontra-se confirmada pelo próprio Jesus nas duas passagens seguintes. Isso ele aborda lá no capítulo 15 da Gênese, no item 48, tá, pessoal? Ele fala exatamente sobre multiplicação dos pães. Quando ele fala, no último parágrafo, esta explicação, aliás, encontra-se confirmada pelo próprio Jesus nas duas passagens seguintes, ele se refere à passagem 1, está lá em Mateus, capítulo 16, versículos 5 a 12, onde Jesus fala sobre o levedo dos fariseus. Né? Então, Jesus ali conversa com os apóstolos, né? E ele fala: tende cuidado em vos guardar do levedo dos fariseus e dos saduceus, né? Agora, mas eles pensavam e diziam entre si, porque nós não trouxemos pães. Então, Jesus falando para eles tomarem cuidado, para eles se guardarem do levedo, né? Seria o fermento ali que é usado no pão, né? Dos fariseus e dos saduceus, e os apóstolos achavam que Jesus estava se referindo ao pão que eles tinham esquecido de levar, né? E aí Jesus então depois diz assim: pelo que Jesus lhe conhecendo disse: homens de pouca fé, por que conversais entre vós que não trouxestes pães? Não compreendeis ainda? Não lembrais que 5 pães bastaram para 5.000 homens? Porque, detalhe, nessa passagem da multiplicação dos pães, nos 4 evangelhos, ele fala que saciou a fome de 5.000 homens, 5.000 varões. Em alguns deles, como o de Mateus, fala que, além dos 5.000 varões, eram mais mulheres e crianças, né? E aí ele diz assim: como não compreendeis que não era de pão que vos falava, quando vos disse para vos guardar do levedo dos fariseus e dos saduceus? Né? Então, assim, ele mostrando, estaria ali Jesus mostrando que o pão foi utilizado como uma figura alegórica, né? Assim como em todas as demais parábolas. Então, eles compreenderam que não lhes dissera para se guardarem do levedo que se coloca no pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus, né? Então, Kardec aponta essa passagem de Mateus, falando que ela confirmaria, né? Apontando, né? Destacando para a gente que ela confirmaria essa questão do fato material através do magnetismo de Jesus, que não propriamente ele teria multiplicado os pães e o peixe para satisfazer materialmente, necessariamente, o estômago de 5.000 pessoas. A segunda passagem a que Kardec se remete é uma passagem que está lá em João, capítulo 6, versículos 22 a 36 e 47 a 50. Nessa passagem, Jesus refere-se a ser ele o pão do céu, né? Porque ele foi questionado a respeito do maná, que obras ele mostrava para as pessoas, para que ele pudesse ser visto realmente como o Messias, né? Então eles falaram assim: eles lhes disseram: que faremos para fazer as obras de Deus? Jesus lhes respondeu: a obra de Deus é que creiais naquele que ele enviou. E eles lhe disseram: que milagre, pois, nos fazeis a fim de que, vendo, creiamos em vós? Que fazeis de extraordinário?
Os nossos pais comeram maná no deserto, segundo o que está escrito, e ele lhe deu para comer o pão do céu. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e que dá vida ao mundo. E eles lhe disseram, pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. E Jesus lhes respondeu: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Mas eu já vos disse: vós me vistes e não crestes. Em verdade vos digo: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná do deserto e estão mortos. Mas eis o pão que desceu do céu, a fim de que aquele que o comer não morra. Então, aqui, Kardec, nesse capítulo 15, ele faz uma avaliação, uma análise, né? Uma interpretação, né? Desta passagem da multiplicação dos pães, não necessariamente como uma multiplicação do pão e do peixe para que as pessoas se alimentassem e saciassem um estômago, mas ele aborda como um fato material proveniente do magnetismo de Jesus, que dissertando aquelas pessoas, né, conversando com aquelas pessoas, que inclusive ele fala no Evangelho de Lucas, que eram como ovelhas sem pastor, né? E é interessante, né? Que aí ele chega, ele se compadece, Jesus se compadece dessa turba que o seguia, e então começa a curar as pessoas, começa a conversar com eles, a ensiná-los, né? E aí, neste aspecto, então, Kardec aborda que as pessoas estariam tão absorvidas em toda aquela atmosfera magnética de Jesus e em tudo que Jesus estava ensinando, que eles nem sentiram fome. E por isso, inclusive, que Jesus diz aos próprios apóstolos: por que vocês não dão de comer a eles, né? Olha, como está aqui em Mateus, ele diz assim: dai-lhes de comer vós mesmos. E isso se repete em todos os outros 3 evangelhos, né? Bem, no entanto, a gente também pode fazer uma análise, uma abordagem como fato material desse momento, né, de multiplicação dos pães, hoje com base nos efeitos físicos, né? Então vamos pensar um pouquinho. Kardec vem na Gênese tratar num capítulo inteiro a respeito daquilo que a gente entendia como um milagre. O que a gente entende como um milagre que foi utilizado por muitos séculos dentro das culturas religiosas? Milagre é aquilo que escapa às leis naturais. Mas Kardec vem apontar uma reflexão muito importante, que seria: por que Deus revogaria as próprias leis? Se as leis de Deus são perfeitas, porque Deus é perfeito, por que ele faria uma lei para ser revogada depois? Por que ele permitiria a revogação da própria lei? Que seria isso, a concepção, o significado mais comum, mais usado da palavra milagre, né? Então, milagre seria essa derrogação da lei. As leis divinas são perfeitas, são imutáveis, elas não precisam ser derrogadas, né? O que acontece com o milagre que a gente vem estudando, então, a partir da codificação da doutrina espírita? Que o milagre nada mais é do que não a derrogação de uma lei natural, mas a sua implementação. E que o fato de nós não entendermos muitas coisas não significa que elas não existam. E nem que nós estamos já com conhecimento exaurido ao ponto de dizer: oh, isso não é natural, isso é sobrenatural. Então, milagre não é nada sobrenatural. Na verdade, é a revelação da existência de uma lei natural que nós desconhecíamos antes. Tal é, por exemplo, a comunicação com o mundo espiritual. Tal é, por exemplo, as manifestações de efeitos físicos, onde uma mesa de madeira pesadíssima pode ser levantada do chão, né? E que a gente não vê ali nenhuma força mecânica material suspendendo aquela mesa. Então, aí quando nós começamos, através da doutrina espírita, estudar a causa desses efeitos, nós chegamos a causas naturais, que antes eram desconhecidas ou inobservadas, não estudadas, né? Kardec, inclusive, chega a mencionar na Gênese
que o cientista, o mundo científico do estudo da física, da química, da biologia, ele se desenvolveu muito a partir do momento em que nós desenvolvemos, nós criamos instrumentos de observação mais eficazes. Então, por exemplo, por um bom tempo nós desconhecemos a existência do mundo microcosmo. Nós viemos conhecer o mundo microcosmo a partir da invenção do microscópio. Aí nós conseguimos enxergar um mundo imenso de bactérias, vírus, células, átomos que nós não conhecíamos, né? Assim como o mundo macroscópico, né? Então, assim, nós inventamos lá uns instrumentos de observação lá das estrelas, né? As lunetas, me escapa a palavra agora, mas aqueles instrumentos de observação dos planetas, da Lua. Até então, nós não conseguíamos ter todo o vasto conhecimento que hoje a gente tem. Hoje a gente tem satélites, né? Voando no espaço, e fotografando e trazendo imagens, espaços para a gente, muitas vezes, né, em tempo real, com qualidades inimagináveis. Então, a nossa capacidade de observação, ela se desenvolveu à medida em que se desenvolveram os recursos de observação para o desvendamento dessas leis naturais. Qual é o recurso de observação do mundo espiritual? Qual é o instrumento? Qual é a ferramenta que nós nos utilizamos para a observação por consequência dessa observação, compreender melhor as leis do mundo espiritual? A mediunidade. E a mediunidade veio a ser estudada minuciosamente, é, concentrada, observada, comparada pelo trabalho de Kardec no tempo certo da codificação da terceira revelação, né? Então a gente tem toda essa possibilidade, como Kardec traz, de avaliarmos a questão da multiplicação dos pães no fato material com o magnetismo de Jesus, mas a gente também não pode descartar a possibilidade desse efeito físico, né? No sentido até, de repente, aí de uma materialização, apesar de que Kardec nos traz a menção disso. Se esse fato de multiplicar pães para 5.000 pessoas tivesse ocorrido dessa maneira, ipsis literis, né? Ou seja, na interpretação literal da palavra, nós estaríamos diante de uma situação que chamaria tanto atenção que os apóstolos não teriam se esquecido no dia seguinte ao ponto de terem que ser lembrados por Jesus sobre essa multiplicação, nessas duas passagens seguintes, que é o levedo dos fariseus e o pão do céu, né? Mas não vamos descartar a possibilidade de que este fato material, né, estudado sob a ótica do fato material, também possa ser produto de um efeito físico. Nisso, eu vi uma palestra do Haroldo comentando que uma vez ele conversou com o Gerson, né? E o Gerson contou que o Gerson vivia muito próximo do Chico Xavier, trabalhou muito tempo, 30 anos próximo do Chico. E o Gerson contou que eles foram numa comunidade carente. Ele acompanhou o Chico numa comunidade carente, como de costume, para fazer a visita a essa comunidade. Na hora de sair de casa, o Chico pegou um saco de bala, enfiou a mão dentro desse saco de bala, pegou um punhado de balas que cabia na mão e colocou no bolso do terno e saiu com o Gerson para essa comunidade carente. Quando ele chegou na comunidade carente, ele foi recebido já de cara por 10 crianças. As pessoas já conheciam o Chico. Então, quando o Chico chegava, elas já corriam de encontro ao Chico, né? Para saudá-lo, né? Matar a saudade, porque era uma delícia estar com ele também. E o Chico sabia o nome de cada uma dessas crianças. O nome da mãe, o nome dos irmãos, o nome do pai. Perguntava como eles estavam, né? E enfiou a mão no bolso e deu uma bala para cada criança. Conforme ele foi andando mais, outras 10 crianças chegaram. Ele conversou com todas elas, falou como estava o pai, a mãe, sabia todas elas pelo nome, conhecia o nome do pai, da mãe, dos irmãos, de todo mundo. Mais uma balinha para cada um. E foi andando, e até o fim da comunidade, ele enfiava a mão no bolso e dava bala, enfiava a mão no bolso e dava bala. Chegou uma hora que o Gerson falou, mas de onde que vem tanta bala? Porque uma mãozada num saco de bala não era suficiente para tudo aquilo de criança que abordaram o Chico. Bem, retornando à casa, o Gerson tinha duas dúvidas, né?
Uma que ele queria sanar com o Chico. Uma delas era da onde ele tirou tanta bala. Mas ele se sentiu um pouco constrangido, né, de fazer essa pergunta. E então ele perguntou para o Chico a segunda dúvida que ele tinha. Chico, como é que você sabe o nome de todas essas crianças, de todas essas famílias, do pai, da mãe, dos irmãos? Como você não esquece o nome dessas pessoas? Como que você conhece, lembra o nome de todos? E o Chico respondeu então para o Gerson: Ah, meu amigo, quando a gente ama, a gente não esquece, né? Muito, muito gracinha, Chico. E isso me faz pensar, me faz lembrar, né? Refletir sobre essa questão do fato material. Porque nós não conhecemos ainda a forma como se operam esses efeitos físicos, né? E a forma como Jesus conhecia o funcionamento de todos esses efeitos. Acalmar tempestades, acalmar o mar, né? Andar sobre as águas, curar a lepra, cegos, paralíticos de nascença. Então, a forma como Jesus operava, isso para nós ainda é uma grande incógnita, porque nós temos uma pequena capacidade de entendimento das próprias leis naturais, né? Isso faz parte do nosso tempo, da limitação da nossa capacidade de entendimento, inclusive da própria ciência, que está em constante elaboração, reelaboração, descoberta, né? E um detalhe que a gente nunca pode esquecer é que muitas vezes, interpretando esta passagem, várias pessoas, sejam aquelas que buscavam descredibilizar Jesus, sejam outras que buscavam o fantasioso e o miraculoso, né? Muitas vezes a estatura espiritual do Cristo ficou questionada. Chegou-se algumas pessoas descredibilizando a religiosidade a questionar que isso não teria acontecido, que Jesus era um homem comum como qualquer outro, e muitas vezes até atribuir a ele características que são muito mais próximas, né, e até mais abaixo do que um homem vil da nossa condição atual. Jesus era um espírito crístico quando a terra foi criada. Isso tem que ser claro para nós. Ele é um espírito encarregado da formação e da constituição de todos os seres e elementos deste planeta, da governança deste planeta e da habitação deste planeta por todos nós espíritos que viemos aqui habitar. Então, Jesus é um espírito crístico na época que o planeta foi criado, 5 bilhões de anos atrás, né? Nós somos espíritos imperfeitos hoje, 5 bilhões de anos depois. Então é natural que o Cristo, que já era Cristo há 5 bilhões de anos atrás, venha para a Terra e cria e movimente aqui a natureza de uma tal maneira que para nós é um prodígio. Para nós, por muito tempo, foi um milagre, mas que hoje a gente já sabe que pode ser a causa natural de um efeito natural, né? É um efeito natural de uma causa natural, porque Jesus conhecia a matéria, as leis físicas naturais infinitamente mais do que nós até hoje, apesar de todo o desenvolvimento científico e tecnológico, né? Ponto importante para a gente refletir sobre isso, gente. Há 500 anos atrás, se a gente falasse que alguém é capaz de falar com outro por um telefone, no mesmo tempo, no mesmo horário, ou falar que alguém tá vendo uma caixinha onde a Juliana tá falando à distância de outro lugar lá da casa dela, essa pessoa seria tomada como bruxo, como alienado, seria queimado vivo, herege, né? Isso não faz muito tempo. Então, assim, nós temos um desenvolvimento científico, temos um desenvolvimento tecnológico, mas a gente precisa ter, como que eu posso colocar? Nós precisamos ter pé no chão, humildade de reconhecer que isso, perto daquilo que era capaz de conhecer um espírito crístico na época de Jesus, não é nem a ponta do iceberg desse conhecimento, tá? Este é a observação da multiplicação dos pães sob a ótica do fato material, essas observações que nós fizemos. Então, magnetismo de Jesus, que poderia ter produzido nas pessoas a falta de fome mesmo, e
o efeito físico, que aí a gente usa aí a história do Chico até como exemplo, que é trazido pelo Gerson e reproduzida pelo Haroldo, né? Mas vamos agora observar do ponto da alegoria, onde a gente vai tratar da questão moral que Jesus traz ali. Porque Jesus traz dois pontos muito interessantes. Um, ele traz que os próprios apóstolos, os próprios discípulos poderiam dar de comer. E Jesus fala de ser o pão da vida, né? Ele em outra passagem, né? Mas ele fala de ser o pão da vida e ele remete a essa passagem quando fala de ser o pão da vida. Bem, se nós observarmos Jesus como aquele espírito que nos alimenta, que alimenta o espírito, que nos alimenta a alma, que sacia a nossa sede, né? Nós também podemos entender neste convite de Jesus, dai-lhes de comer vós mesmos, que nós também podemos ser multiplicadores dessa saciedade, né? Então Jesus, quando ele nos convida, por exemplo, a, a, a conhecer as bem-aventuranças, ele não nos convida a conhecer intelectualmente as bem-aventuranças, a título de exemplo. Então, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os mansos e pacíficos, né? Ele não está convidando a gente conhecer teoricamente, intelectualmente, essas leis naturais que a que o homem está submetido, né? E que trazem a felicidade dele. Mas ele convida a gente a se saciar, a se alimentar, a se nutrir destas leis, né? De forma que também nós possamos nutrir outras pessoas, né? Dividindo com outros o pão da vida. Quando eu estava preparando agora esse momento de reflexão, eu abri o Evangelho segundo o Espiritismo pedindo orientação da espiritualidade com relação a este estudo que nós vamos fazer agora desta parte alegórica, dessa parte moral que Jesus nos convida a refletir. E quando eu abri o Evangelho, caiu o capítulo sobre indissolubilidade do casamento. Não separeis o que Deus juntou. Isso me fez pensar muito no que nos une. O que nos une como esposo e esposa para a constituição de família, conforme o olhar de Deus, conforme a vontade de Deus, é o amor. O amor que é a síntese, que é toda a lei e os profetas, como veio trazer Jesus, né? Então, esse amor, quando ele é a base do nosso relacionamento, ou seja, quando nós nos nutrimos da verdade, quando nós nos nutrimos da verdade trazida por Jesus, e ao nos relacionarmos com os nossos parceiros, nós nutrimos este parceiro também, porque vibramos nessa sintonia, porque estamos saciados e podemos ajudar a saciar os outros. Quando nós trazemos Jesus para dentro dos nossos lares e nos relacionamentos nós nos relacionamos através deste amor, que é o que nutre a todos nós, né? Esse casamento não é dissolvido. Kardec traz um apontamento interessante no item 3, tá? Desse capítulo 22. Ele traz assim: Deus quis que os seres estivessem unidos não somente pelos laços da carne, mas pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se transportassem para seus filhos e que eles fossem dois em lugar de um, a amá-los, a cuidá-los e fazê-los progredir. Aí, mais na sequência, ele coloca assim que o mais frequentemente a gente se separa, né, se rompe essa afeição, porque o que se procura não é a satisfação do coração, mas a do orgulho, a da vaidade, a da cupidez, né? É interessante o quanto muitas vezes nós nos relacionamentos, principalmente agora, né, nesses momentos de isolamento, onde nós estamos num convívio mais próximo, onde nós muitas vezes não temos aquela rotina que nos absorve grande parte do tempo, que nos tira de dentro das nossas casas. Então nós estamos ali relacionando muitas vezes 24 horas por dia com esse companheiro, com essa companheira, né? O quanto fica exacerbada
é a questão das diferenças de pensamentos, né? Então, às vezes eu penso de um jeito, meu amigo pensa meu companheiro de jornada pensa de outra forma. E muitas vezes as grandes discussões surgem porque eu preciso satisfazer outros interesses, né? Eu quero me alimentar de questões da terra, né? Então eu quero alimentar a minha vaidade de ter razão, de ser a última palavra, de comandar. Eu mando na casa, eu defino as coisas, a decisão é minha. Muitas vezes eu nem questiono, nem procuro saber a opinião de quem convive comigo, né? Então, quando eu vou me alimentar dos alimentos da terra nessas relações, eu alimento o corpo, como, né? E me alimento na relação, na troca com o outro, de satisfações para os meus próprios vícios doentes. Naturalmente, nós entramos num processo doentio que adoece a relação, né? Quantas vezes um silêncio, um pensar, um acalmar, resolveria uma infinidade de problemas. Notem que nesses 4 evangelhos, ao falar da multiplicação dos pães, Jesus fala assim: após ordenar que as turbas se reclinassem sobre a relva. Ele fala isso nos 4 evangelhos, que primeiro ele pediu para que todos se reclinassem sobre a relva, ou seja, que se sentassem, que se acomodassem, que acerenassem, que acalmassem. Aí ele foi passar a multiplicação dos pães. Então, quantas vezes sentar um pouco, acerenar um pouco, buscar o pão da vida, para que eu possa, no relacionamento com o meu parceiro, com a minha parceira, nutrir a ele também e me nutrir dessas mensagens de Jesus, evitaria muitos problemas. Muitos. A título de curiosidade, tem um livro do Emmanuel que eu gosto muito, muito, vira e mexe eu menciono ele aqui para vocês, né, em todas as lives, também em palestras, que é o livro Pensamento e Vida. No livro Pensamento e Vida, na lição 22, Emmanuel estuda a culpa. E ele traz duas frases que são muito interessantes. Na primeira, ele fala assim: quando fugimos ao dever, precipitamos-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brecha de sombras aos tecidos sutis da alma. Depois ele discorre, ele segue falando sobre o regime de circuito que nós nos relacionamos uns com os outros, onde estamos em constante troca, né, vibratória. Então eu crio um halo em volta de mim, né? Eu primeiro violo um dever, né? Eu fujo ao cumprimento do meu dever, que ali seria amar o meu companheiro, amar a minha companheira, né? Vibrar no sentido da tolerância, né? Calar-me, sentar, reclinar, respirar para depois responder, porque a nossa relação é baseada no amor, né? Então, quando eu fujo a esse dever, eu trago brechas de sombra aos tecidos sutis meus. Esses tecidos sutis, ele chega inclusive a falar que é como se a gente respirasse nesse ambiente, né? E criasse ali um miasma, um abscesso mental. O abscesso é como se fosse um acúmulo de pus, sabe? Quando a gente faz um machucadinho fica pus, né? Então é como se a gente criasse um abscesso mental. E nós criamos um halo em razão desse abscesso mental e vibramos, e nesse regime de circuito, atraímos para nós pensamentos e vibrações de outros espíritos nas 2 esferas da vida que vibram na mesma situação, de consciência de fugir ao dever, de culpa e remorso. Vibramos nessa sintonia. Agregamos a nossa vibração e ao nosso halo a vibração e os pensamentos de outras pessoas que pensam igual. E quando nós chegamos num ponto assim de quase dar um curto-circuito nesse circuito de relações, nós chegamos a não suportar mais, e aí vem a segunda frase que é muito interessante que Emmanuel traz. Projetando as energias dilacerantes de nosso próprio desgosto ante a culpa que adquirimos,
quase sempre somos subitamente visitados por silenciosa argumentação interior que nos converte o pesar. Então, a princípio eu tinha culpa e remorso por ter fugido ao dever. Eu converto esse pesar através de algumas argumentações silenciosas dentro da minha mente, inicialmente alimentado contra nós mesmos. Então, no início, eu olhava para mim e falava, puxa, errei, pisei na bola. E eu converto isso em mágoa e irritação contra os outros. E aí começa aquela vozinha, né? Aquela argumentação silenciosa dentro de nós. Meu casamento não tá bom. Essa pessoa não me entende. Essa pessoa só erra comigo. Nós não nos damos bem. E o relacionamento começa a malograr. Como um curto-circuito mesmo, né? A gente não aguenta aquele conteúdo de energia nossa agregada dos outros que vibram como nós e acabamos por encontrar um caminho de fugir através dessa silenciosa argumentação. Eu e a Milena ficamos pensando assim, mas como será que dá esse processo, não? Milena é minha filha, né, caçula, que vive comigo, e nós ficamos pensando, como será que se dá esse processo de saio de mim para entrar né, tiro de mim a culpa e começo a projetar para o outro. Então eu começo a enxergar no outro uma série de defeitos, uma série de problemas, e isso vai machucando o relacionamento, né? E aí depois, então, nós pensamos, quando eu estava indo dormir, pensei comigo, né? Puxa vida, o Chico Xavier podia me dar uma luz, né? Porque, afinal de contas, quem escreveu esse livro foi o mentor dele, né? Quem ditou esse livro para o Chico foi o Emmanuel. E o Emmanuel, conforme informações do Chico, agora está no mundo físico e o Chico está no mundo espiritual e vai ser o mentor dele. Então o Chico podia me dar uma mão, né? E aí, na hora de dormir, eu pensei: será que o Chico não poderia vir me falar como ele lidava com a culpa? Para saber como romper esse circuito, né? E aí me veio um pensamento assim: mas o Chico sentia culpa? E aí eu relembrei da primeira frase: quando fugimos ao dever, precipitamo-nos no sentimento de culpa. Então, se o Chico não fugia ao dever, a culpa não era uma nota característica dele. E é interessante como nós vamos depois, então, primeiro iniciando, deixando de observar um dever. Depois entramos num circuito de ligações com outros tantos infinitos espíritos que pensam como nós. Chegamos a um nível de não suportar esses pensamentos, essas vibrações. Criamos como um curto-circuito. Daí nós, então, para aliviar a tensão, projetamos nos outros as nossas próprias culpas e, satisfazendo os interesses do espírito doente, ao invés de nos alimentarmos e nutrirmos com o pão da vida que é Jesus, adoecemos o nosso casamento, o nosso relacionamento. Meus irmãos, fica hoje, então, convite para todos nós, para mim, para vocês, para todos, né, que refletiram conosco, de trazermos Jesus para dentro dos nossos lares. Não mais só aqui no campo mental, mas nos nutrirmos de Jesus, nos alimentarmos deste pão da vida, de forma que estaremos nutridos ao ponto de conseguirmos auxiliar os outros a se nutrirem também, ao ponto de conseguirmos dividir o pão da vida com essas outras pessoas. Nós só conseguimos dividir e dar aos outros aquilo que nós temos em nós. Que nós possamos ser misericordiosos e não entendermos a bem-aventurança do bem-aventurados os misericordiosos. Que nós possamos viver, nos alimentando deste pão, viver a misericórdia para que o outro também possa se alimentar dessas vibrações. Que nós possamos viver a afabilidade e a doçura, que nós possamos viver a tolerância, a humildade, que nós possamos viver a simplicidade, porque assim alimentados vibraremos e vibrando construiremos um relacionamento de paz e de amor. Essa é a mensagem de hoje, das nossas reflexões sobre a multiplicação dos pães e do peixe. E ficamos por aqui hoje, mas com certeza nos encontraremos em outras oportunidades,
retomando outras passagens de Jesus, outros momentos de Jesus, à luz da doutrina espírita e com as reflexões que hoje nós somos capazes de fazer. Que Jesus nos abençoe. Vamos para a nossa prece final e vibrações. Fabiana, Léo, Jander, Marisa, Leni, bom ver vocês aqui, viu, pessoal? Muito bom. Vamos fazer então a nossa prece? Vamos fechar os nossos olhos. Agora pensando em Jesus, numa tarde calma, compadecendo-se de cada um de nós, como ovelhas perdidas, sem pastor. Dando a nós o pão da vida, aliviando as nossas dores, curando as nossas feridas. Já no entardecer, e nós saciados, já não precisando mais buscar os alimentos da vaidade, da ganância, do egoísmo, do orgulho, mas agora os alimentos reais da alma que o Pai providenciou para nós. E nesta atmosfera, amparados por Jesus e fortalecidos na esperança, vamos vibrar por todos que sofrem no mundo, nos dois planos da vida. Em especial por aqueles que hoje despedem-se da matéria, acometidos de inúmeras enfermidades, ou acidentes, ou mesmo contaminados pelo Covid-19. Estes espíritos queridos que regressam à pátria espiritual possam ser amparados, envolvidos no profundo amor de Jesus, assim como os seus familiares, a quem pedimos a Ti, querido Mestre, que estenda o Teu manto de amor e de misericórdia, trazendo a paz e o alívio aos corações que se despedem. Que os nossos pensamentos também possam chegar a estes hospitais, a quem Te pedimos, Jesus, que fortaleça todos os trabalhadores, desde os médicos até os operadores de aparelhos, aqueles que coletam lixo, aqueles que cozinham para os enfermos, aqueles que cuidam de todos os portes necessários ao bom funcionamento destes centros de cuidados de nossos irmãos. Pedimos também, Senhor, que leve de nós as nossas melhores vibrações, as nossas pérolas mais bonitas, para outros irmãos que sofrem na terra, nas ruas, que neste momento de isolamento não têm onde se abrigarem porque não possuem um lar, Senhor. E nem máscara para vestirem porque estão expostos e não possuem nem o que comer e muitas vezes precisam recorrer aos carros e às casas para pedir pão. Ampara também, Senhor, e leva alívio e consolo aos lares onde as pessoas sofrem nos relacionamentos porque ainda não se alimentam da tua verdade. Ou aquelas que estão sozinhas, lamentando o isolamento, porque estão carentes e desnutridas das trocas que faziam com os afetos do coração. Leva também aos presídios alívio e esperança e as nossas mais belas flores, para que estes irmãos que hoje lá se encontram em acerto com as leis materiais, com as leis terrenas, possam sentir alívio nos seus corações, que muitas vezes estão aflitos pensando na família aqui fora, com riscos de contaminações, e que nada podem fazer, Senhor, porque lá estão encarcerados no reajuste
que a lei e a justiça humana lhes exige. Pedimos-te, Senhor, enfim, por toda a humanidade, que possamos amadurecer nestes tempos de crise e que este século seja para todos nós um marco da nova era em nossos corações, pela superação de nós mesmos, e que o teu pão da vida seja, por fim, o nutriente da nossa existência. Obrigada, querido Jesus, pelo teu amor infinito, por ser o nosso pastor. Obrigada, Deus, pela oportunidade de estarmos unidos através do pensamento e agora começando a compreender os teus desígnios, leis e vontade. E a ti, meu Pai querido, pedimos a bênção para encerrarmos os trabalhos de hoje. Graças a Deus. Muito obrigada, pessoal. Obrigada por tudo. Prazer revê-los. Nós mantemos aqui pela USE as nossas lives, às quartas-feiras. E muitos outros estudos. Participem, acompanhem, mandem suas mensagens. Nós ficamos muito abastecidos, muito felizes de nos encontrarmos aqui. Grande beijo, até a próxima. Vamos mantendo os nossos contatos, os nossos estudos com Jesus. Graças a Deus.